Não, excelente. Bom, João, você sabe que um dos motivos que a gente pensou em falar de imigração, né, a imigração é um dos pilares aqui no UnaniCast, né? E eu tenho o meu sentimento aqui é o seguinte. Falei, bom, a gente é um caso de sucesso, né, de imigração aqui. Uhum. E depois de alguns anos aí, agora a gente pode, né, tá aí, Dá uma com- paz pra gente dá aqui, uma nossa. tranquilidade, uma paz. E é assim, esse é um ponto. O outro ponto foi o sentimento que eu tive do seguinte, falei: "Poxa vida, eu tanto tempo no Brasil, ah, eu pesquisava, tentava entender como é que funcionava emigrar para os Estados Unidos, quais eram as opções que existiam para morar nos Estados Unidos legalmente, né. Mas eu sempre tive muita dificuldade de ter uma fonte de informação real ou boa, né, porque tem N qualidades de informação, né. Uhum. Eu sempre tive muita dificuldade e eu não tinha a mínima noção que existiam esses vistos da classe EB, por exemplo, né, Employment Aham. Based. Então, e aí eu fico pensando assim, eu fiquei pensando, falei pra Gabi, eu falei: "Olha, se a gen eu que procurava, eu que sou um cara informado, né, tinha muita dificuldade, imagina quanta gente como eu ainda tá lá ainda esperando uma oportunidade. A maioria das pessoas pensam, João, que você só consegue vir morar legalmente para os Estados Unidos se você conseguir um sponsor, se essa empresa te trazer para cá, Ou vim ou estudar, né? ou te buscar no Brasil, ou você ser transferido, por exemplo. A mentalidade é essa. E eles não têm, a maioria não tem a mínima noção que tem outras formas de se fazer sem você depender de uma empresa. Então, isso foi uma das coisas que eu mais ah, me motivei a divulgar aqui. Olha, você não precisa ter uma empresa que vai te trazer Não ou esperem vai te te levar. André sempre fala: "Não É, esperem te trazer, venha pelas tuas habilidades, João, busque", né. cara, é Uhum. Uhum. incrível. Eu converso com engenheiros e com gente da tecnologia, gente que já trabalhou comigo. Alguns se tornaram amigos mais próximos, outros não. 98% ainda tem uma mentalidade de que: "Ai, é difícil conseguir um sponsor, eu não consigo, é difícil, como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou para aí? Quero muito ir para aí, quero muito ter essa experiência de viver nos Estados Unidos, mas eu não consigo ter um sponsor. E às vezes a É gente sabe que a complicado". pessoa tem muita das qualificações Cara, tem necessárias para vir. muito, tem mais, cara. Tá faltando informação, instrução dessa turma. Então, isso foi até uma coisa bacana que quando a gente conversou, né, João, eh, teve essa sinergia, né, eu contando da minha ideia, da nossa ideia de fazer Podcast. essa divulgação e de que a migração para os Estados Unidos tem que ser um pilar um dos pilares né, do nosso canal. E eu quero instruir, eu não quero que as pessoas passam anos e anos e anos, famílias passando anos e anos com aquela vontade e falando, e só que eles ficam com aquela: "Ai, eu preciso de uma empresa que me leve, eu preciso ter um sponsor, eu preciso disso", e é complicado. E aí a vida vai passando, né, o tempo vai passando, e fica só o gostinho, a vontade de fazer, mas: "Ai, não posso fazer". Então, ah, eu gostaria que se você pudesse dar uma ênfase, falar um pouquinho agora para essas pessoas que estão, com essa mentalidade, que estão com essa ideia formada na cabeça de que só vem para cá legalmente se você tem um sponsor. Eu já fui um desses, eu já fui uma dessas Uhum. pessoas. Eu já fui, cara. Então, assim, só dá uma explicada rápida, assim, claro, uma informação para essas pessoas, basicamente, como elas podem vir, quais as outras formas que elas podem vir. Vamos falar, assim, agora um pouquinho para essa área da engenharia e tecnologia, tá? Para Tá, esses profissionais. Ah, tá. e talvez alguns muito especializados, assim, às vezes o cara não tem um Aham. doutorado, um mestrado, mas o cara é muito especializado e trata de uma atividade que é de interesse nacional.
Por exemplo, a gente tem um amigo, né, que é especialista em mecânica de aviação, e ele teve o seu Ok. green card Foi aprovado. uma indicação nossa Foi uma para. indicação nossa, inclusive, para Arts Immigration. Foi logo depois do Ah, nosso, né? legal. Foi. Ele teve o green card aprovado e ele não é doutor nem bacharel, mas ele é muito bom no que ele faz, ele é especializado e conseguiu. A gente Então, vai trazer assim, ele aqui no podcast. falei demais. Então, você entendeu o recado, né, João? Falar para Entendi. esse povo altamente qualificado que está com essa Aham. opinião formada que, só dessa forma, só com sponsor. Então, por favor, clareia essa mentalidade desse pessoal que vem aí. Animar a galera. Vamos Isso, animar a torcida. é isso Não, aí. com certeza, com certeza. É assim, por isso que quando você, me falou dessa sua ideia, da ideia de vocês do podcast, eu fiquei super animado. Eu, aliás, a gente conversou um pouquinho sobre isso, né, vou falar pra galera aqui agora. Aham, Há um tempo atrás, eu tinha uma ideia de fazer um podcast lá na Ars, lá no escritório mesmo, para falar exatamente isso, para nada melhor do que ter um exemplo de uma pessoa igual você, que aham. morava no Brasil e agora está nos Estados Unidos, com a vida completamente diferente, com um papel legalizado aqui para convencer. É uma coisa vindo de um advogado e outra coisa vindo do cliente, né? A pessoa que passou por esse processo e está agora do outro lado, teve a coragem de fazer, né? Não é fazer de qualquer jeito, mas teve a coragem de conhecer alguém que saiba fazer e fez. Então, assim, primeiramente, só queria falar parabéns, a ideia é genial de vocês, é Obrigado. super importante esse trabalho que vocês estão fazendo e é um prazer poder estar aqui e animar a galera junto com vocês. Então, vamos lá. Para esses profissionais, a gente está falando mais de engenheiro, as pessoas nessa área de tecnologia, etc, né. Para Aham, mim, são os meus clientes favoritos, por quê? Porque os Estados Unidos precisa muito de profissionais nessa área. Os Estados Unidos, pô, já mencionou diversas vezes em ordens executivas do presidente Biden e antes também no presidente Trump durante a pandemia e depois da pandemia. Isso é reconhecido a como é que fala em português agora? Esqueci a palavra, o scarcity, a falta de profissionais nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia, matemática. Essas áreas já foi provado, mostrado que os Estados Unidos precisa desses profissionais. Então, se você está nessa área, né, esse podcast não é completamente focado nisso, mas eu sei que o Web2 é um ótimo caminho. Não tem só o Web2, mas a razão que a gente gosta tanto do Web2 e ele é tão popular hoje em dia, não só para brasileiros, também para argentinos, colombianos, venezuelanos, é que exatamente isso que você mencionou, não precisa de uma companhia americana. Claro, não é para qualquer um, a gente sempre tem que sentar, avaliar o processo, mesmo se você não tem as qualificações naquele primeiro momento, é importante você pelo menos saber como que funciona o aham. processo para ir e se qualificar, né, para um dia chegar a sua vez. Então não quer dizer que você não tem, as qualificações naquele dia que acabou, não, vai lá, batalha, estuda, faz aquele curso, faz aquele mestrado, trabalha mais um ano, pega um trabalho um pouquinho melhor, se possível, e volta, conversa com a gente tenta. Então, isso acontece muito. Eu falo isso para quê? Para não desanimar, para saber como fazer. Então vamos lá, o EB2, falar um pouco sobre o EB2, porque a gente está falando nesse ponto de não precisar de sponsor, e sem sponsor o EB2 é com certeza a melhor opção, é o mais flexível e você ganha o green card, que é o que a maioria das pessoas querem. Para o Aham. EB2, você precisa de um bacharelado. Ele é dividido em 2 etapas. Vamos falar primeiro do EB2 NW, né, que não precisa de sponsor. Dentro do EB2, você tem o Advanced Degree e o Exceptional Ability, né. São Uhum. 2 maneiras diferentes de você aplicar para um EB2. A gente fez para você, André, o Advanced Degree, que é um bacharelado mais Aham. 5 anos de experiência, né. Essa é a primeira check, a primeira qualificação que você precisa para dar entrada no EB2. E o Exceptional Ability a gente precisa provar, que provavelmente foi o que o seu amigo fez, André, eh, Uhum. algum tipo de diploma. Tem 6 critérios, a gente tem que provar 3 deles, né, para substituir esse requerimento do bacharelado com 5 anos de experiência. Então, para o Exceptional Ability, habilidades excepcionais,
você precisa provar 3 de 6 critérios. Os critérios são diploma ou algum certificado na sua área, então não precisa ser um bacharelado. Pode ser eu acho que no Brasil fala tecnólogo, né, eu não sei se estou Isso, falando certa isso, palavra. isso. É um técnico, é algum tipo de diploma, pode ser de 1 ano, de 2 anos, 3. Esse é o primeiro critério. Segundo critério, 10 anos de experiência na sua área. Terceiro critério, um membership, ou você ser membro de alguma organização profissional. Esse ponto é super fácil, a gente registra, se não faz parte nenhum agora, não tem problema, podemos registrar a qualquer momento antes de dar entrada no processo. Pode fazer essa registração em uma organização non-profit, né. Aham. Esse é o terceiro ponto. O quarto ponto é uma licença na sua área, se você precisa de uma licença para trabalhar na sua área, né. Quinto ponto, se você tem um salário alto, acima da média daqueles outros profissionais na sua área, no Brasil, não precisa ser aqui nos Estados Unidos, pode ser outros profissionais da sua área no Brasil. E o último ponto é de contribuições na sua área, podem ser ou na sua área ou na sua empresa, né, coisas que você, sei lá, uma invenção nova, um patente ou qualquer coisa que você criou ou que trouxe algum tipo de benefício para sua organização. Então esses são os critérios, você precisa de 3 deles para ter esse primeiro check no EB2, Exceptional Ability, habilidades excepcionais, né. Depois que a gente passa dessa primeira etapa, a gente vai para importância nacional, aí é a parte mais importante do jogo, né, é mostrar o Aham. benefício que o seu trabalho, o seu plano de trabalho vai trazer para os Estados Unidos. Essa é outra razão que o EB2 é tão legal e tão flexível, e que você não precisa de ninguém. Por quê? Com o EB2, a gente não precisa provar nada já feito. O que eu quero dizer Isso com foi isso? incrível quando a gente ouviu, né. Exatamente. Por exemplo, o EB1, você tem ou não tem aquele prêmio, você tem ou não tem aquela publicação. Com Uhum, o EB2, é um plano para o futuro, por isso que a gente uhum. usa muito o business plan, né, porque é Uhum. uma A gente maneira fez. bem detalhada da gente poder explicar o seu trabalho, o que você pretende fazer aqui. Claro que a gente nunca quer inventar nada, a gente não quer mentir sobre nada, realmente, a gente Lógico. trabalha aqui com clientes que são sérios, honestos, têm uma ideia legal e só precisa daquele push, da gente: "Vamos Uhum. contar essa história, vamos apresentar para o oficial de imigração, para ele entender a sua história, para ele entender o que você já fez no Brasil, contar um pouco da história do Brasil, o impacto que você já teve lá, né, e como você pode transferir esse know-how, essas habilidades excepcionais suas aqui para os Estados Unidos. Então a gente também cabe muito a gente, né, de ser um pouco Total. criativo e e de, assim, procurar a melhor maneira de contar a sua história, aí que entra o nosso trabalho, né, de como que a gente vai contar a sua história de uma maneira que a gente sabe que o oficial vai entender e concordar com o que a gente está querendo explicar. Essa é a parte da É verdade. importância Você lembra disso? nacional. Sabe, esse A é um gente teve ponto. muitas conversas sobre isso. Você tocou num ponto que eu acho importante a gente, como algumas vezes eu vou puxar um outro tipo de conversa, João, só para Sim, posicionar o pessoal que está escutando, que na verdade está sentado como se fosse na nossa cadeira, né? Na, na- a gente não tem conhecimento de como funciona a imigração, né? Porque é do direito que a imigração é a mesma, é muito diferente. E quando a gente conversou, isso nos deixou muito confortável quando a gente conversou sobre isso. 2 pontos. Foi quando a gente ouviu: "Olha, eles pensam dessa maneira, então não adianta posicionar só isso desse É, formato". é. Porque às vezes eu lembro que a gente teve uma das conversas, uma das primeiras, e a gente posicionou: "Olha, nós temos essa ideia, esse é o nosso objetivo e a gente tem, vamos dizer assim, esse pacote". "Não, não, não, mas a gente tem que ajustar, porque eles não pensam desse jeito". E lembra, foi uma das Lembro, coisas que a gente lembro, conversou sobre isso, né, falou assim: lembro. "Nossa, a gente nunca tinha pensado nisso". Claro, a gente pensa baseado na nossa cultura. É, "Não, eu sou assim, eu fiz isso aqui, eu tenho". Não, mas espera aí, vamos organizar. Então a gente chama mais um parceiro, foi onde a gente conheceu uma outra empresa que cuidou, né, dessa parte de como apresentar uma ideia que nós tínhamos. E o segundo ponto que eu quero comentar, que você acabou de falar, João, foi, quando você falou: "Olha, vamos montar um business plan".
A gente falou assim, não, mas espera aí, a gente não tem esse investimento, a gente precisa trabalhar alguns anos para levantar o valor que a gente precisa para esse protótipo, né? A gente sabe que os valores para o nosso projeto, e aí ajustando, conversando, foi deixando a gente mais confortável, mais confiante, e aí onde veio assim, não, é um plano, mostra qual é o intuito, olha, eu quero a minha residência permanente, o meu green card, para que eu possa ter tempo hábil e me estabelecer para montar isso. Então, isso para a gente foi fundamental. Você lembra disso? Foi. E, inclusive, o apoio, né? Os reforços que o João e a Arce indicou. A questão, vamos fazer um business plan e aí tem as recomendações, né? Das empresas que fazem um business plan de acordo com o que o agente da imigração possa entender, né? Aí tem as recomendações das empresas que podem atestar o seu diploma, seu bacharelado, né? Ou sua certificação aqui. É que a gente chega Toda essa, desculpa interromper, esse suporte é muito importante, porque tem muita gente que pensa em fazer por exemplo, a aplicação de um EB2 NW sozinhos.